Ciropédia, a educação de Ciro. Autor Xenofonte. Editora Sementes de Mudança. Narração Nuno Coelho. Introdução. Xenofonte nasceu em Atenas por volta de 430 a.C. Proveniente de uma família rica e bem relacionada, terá sido um dos discípulos de Sócrates, sobre quem deixará considerável literatura. Em 401 a.C., junta-se ao príncipe persa Ciro o Jovem, quando este prepara uma expedição ao interior da Ásia para tomar o trono ao seu irmão Artaxerxes. Esta expedição fracassa no campo de batalha de Cunaxa, onde Ciro é morto. A marcha para o interior e a acidentada retirada do exército de mercenários grego, do qual Xenofonte se torna um dos principais comandantes, é por ele narrada brilhantemente na sua Anábase. Impedido de regressar a Atenas após o regresso do exército à Grécia, dada a sua participação nesta expedição, Xenofonte e os seus companheiros entram ao serviço de Esparta até à paz do rei em 386 a.C. Durante este serviço, Xenofonte torna-se íntimo de Agislau, um dos reis de Esparta, e acaba por receber uma propriedade em Silonte, perto de Olímpia, por serviços prestados. É aí que leva uma vida de proprietário rural e começa a sua carreira de escritor. Em 371 a.C., após a derrota de Esparta na Batalha de Leuctras, aquela perde o controle da zona de Silonte e Xenofonte é forçado a mudar-se para Corinto, onde continua a escrever. Sabe-se que ainda deveria estar vivo em 355 a.C. e a sua morte deve situar-se pouco depois dessa data. Existem duas teorias relativamente ao período em que Xenofonte terá escrito a Ciropédia. Alguns autores são da opinião que a Ciropédia, assim como os seus escritos socráticos, pertencem ao período da sua estadia em Silonte e que Xenofonte terá acrescentado o capítulo 8 do livro 8 no final da década de 360. Outros autores são de opinião que a Ciropédia terá sido escrita apenas de uma vez e, como tal, pertencerá inteiramente ao final da década de 360 a.C. Xenofonte escreveu a Ciropédia, como ele próprio nos diz, no seu livro 1 Em Busca do Líder Ideal. A Educação de Ciro é, portanto, uma obra em que se pode ler não só como Ciro aprende a ser líder, mas também como ele ensina aos outros a o serem. Tendo escolhido uma pessoa histórica como seu objeto, não se pode, no entanto, concluir que a Ciropédia tenha a intenção de ser historicamente fiável. É antes uma novelização da vida de Ciro, em parte contendo detalhes reais, na sua maioria contendo elementos inseridos e inventados por Xenofonte para suportar os seus argumentos ou o drama da narrativa. Na obra, é sobretudo notória a presença de elementos da sociedade de Esparta. A Ciropédia foi muito influente na antiguidade, sendo provavelmente até mais conhecida do que a Anábase. Era lida e utilizada de modo semelhante ao dos nossos contemporâneos, que leem Maquiavel ou Sun Tzu para interiorizarem os princípios básicos da liderança, no que certamente mantém relevância ainda hoje, e aprenderem alguns estratagemas. Segundo Cícero, Cipião, o africano, o general romano responsável pela derrota do cartaginês Aníbal, nunca se separava de uma cópia da obra. Encontramos também provas nas obras de Cícero, César, Frontino, Tácito ou Ariano, que estes estavam familiarizados com a obra. Cícero chega mesmo a gabar-se de ter posto em prática os seus ensinamentos durante o período em que foi governador da Cilícia. Já não é assim hoje em dia, não só porque muitos dos conselhos relativos ao treino e tática militar seriam apenas aplicáveis à sua época, mas também porque a reputação de Xenofonte como pensador de elevada categoria e como historiador fiável se encontra, em parte injustamente, muito abalada. Xenofonte decidiu usar como base histórica para o seu líder ideal o rei persa Ciro II.
Ciro terá nascido cerca do ano 590 a.C., sucedendo a seu pai Cambises em 559 a.C. como rei de uma parte da Pérsia. Inicialmente, o seu reino estava sujeito à suzerania dos Medos. Ciro conquista sucessivamente a Média, 553-549 a.C., com o apoio de parte da nobreza meda. O reino da Lídia e toda a Ásia Menor, 547-542 a.C., e a Babilónia, 539 a.C. Entrando nesta cidade, após as suas tropas desviarem as águas do Eufrates, conforme também é relatado na Ciropédia. Contrariando o relato desta obra, Ciro terá morrido, segundo Heródoto e Ctésias, no decurso de uma campanha na fronteira norte do seu império, em 530 a.C. Na data da sua morte, o Império Persa era o Estado com maior extensão territorial que a história da humanidade até aí presenciara. A sua criação e manutenção devem-se não só aos feitos de Ciro no campo da batalha, mas sobretudo às suas qualidades de estadista, que permitiram a criação da grande parte da infraestrutura política necessária à sobrevivência do Império Persa por mais 2 séculos. João Félix Pereira nasceu em 1822. Formou-se em Medicina e Letras, mas exerceu a profissão de médico durante apenas um ano. Dedicou-se ao ensino e à escrita, tendo obras publicadas nas áreas da medicina, história, filologia, agricultura, economia e ciências naturais. Nas suas traduções do grego, encontram-se também a Ilíada e a Odisseia de Homero, Pindaro, Hesíodo e Esopo. A sua Ciropédia, ou História de Ciro, de Xenofonte, data de 1854. Faleceu em 1891. Este texto segue a tradução realizada por João Félix Pereira, com algumas alterações. Estas podem ser encontradas sobretudo ao nível da grafia e da substituição de alguns vocábulos utilizados pelo tradutor por outros que sejam mais familiares para um leitor atual. Foram também inseridas marcas no texto para permitir a localização das citações realizadas recorrendo à organização helenística, o que não existia na edição consultada. Optou-se por não alterar substancialmente a tradução do grego feita pelo autor. Ainda assim, foram alteradas todas as menções de divindades romanas para o original grego. Vesta para Héstia, Júpiter para Zeus, Hércules para Héracles, etc. As formações militares, que usavam muitas vezes denominações de origem romana, como corte ou centúria, foram mudadas para formações da atualidade. Foram também acrescentadas as traduções de excertos com caráter sexual ou outros que foram suprimidas completamente na edição original. A saber, 1.4.27 e 1.4.28. No final de 1.6.34. O príncipe Gadatas, castrado pelo rei da Assíria, que surge no livro 5, que na tradução realizada padecia de outra injúria. 5.4.31, 8.2.5.6, onde Xenofonte fala do que hoje a teoria económica denomina por economias de escala. 8.2.11 e 12, o relato da criação do corpo, de olhos e ouvidos do rei. 8.2.20 e 22, 8.2.26 a 28, 8.3.5 a 8, 8.3.19 a 23, 8.3.26 a 32 e 8.3.33 a 50, que se referem geralmente às atividades de Feraulas. 8.4.5 a 27, o banquete final. A tradução de todos estes capítulos, assim como as várias notas que acompanham o texto e que pretendem apenas ajudar a uma leitura mais fácil, são da responsabilidade do autor da introdução. Notas à introdução. Para a data de escrita da Ciropédia e da Anábase, vide George Coquel. When, how and why did Xenophon write the Anabasis? In Lane Fox Har Editions.
The Long March, Xenophon and the 10,000, página 4767, New Haven, 2004. No capítulo 8.4.4 da Ciropédia, Xenofonte faz referência a acontecimentos ocorridos durante a revolta dos sátrapas em 362 a.C., e, portanto, este capítulo não pode ser anterior a esta data. Para uma discussão da extensão em que a Ciropédia se baseia na sociedade de Esparta, vide Nandon, Xenophont Prince, Republic and Empire in Ciropedia, Berkeley, 2001, páginas 29 e 42. Fim das notas à introdução. Capítulo 6. Ciro chegou ao palácio, dirigiu as suas orações a Héstia, Zeus e a outras divindades protetoras e foi juntar-se ao exército na companhia do seu pai. Logo que passaram as portas do palácio, sentiram relâmpagos e trovões como sinais pronunciadores da boa sorte da expedição. Foram caminhando sem mais sobressaltos, animados por estes sinais que julgavam ser do Deus Máximo, cujos prodígios são sempre claros. Durante a marcha, Cambises proferiu as seguintes palavras a Ciro: Meu filho, que os deuses te acompanhem propícios e benignos, tal como claramente se vê nos sacrifícios e sinais celestes. Deves saber isso, porque te instruí propositadamente para que não precisasses de recorrer a outros intérpretes, a fim de saber os desígnios das divindades, e também para que, ao veres e ouvires os seus sinais, interpretasses esses desígnios sem recorrer aos adivinhos. Isto porque os adivinhos, se quiserem, podem enganar-te, prognosticando coisas diferentes daquelas que os deuses anunciam. Instruí-te deste modo também para que, não tendo adivinho, não ficasses perplexo à vista dos milagres. Enfim, para que, ao teres conhecimento da vontade dos deuses através da arte dos presságios, desempenhes o teu dever para com eles. Meu pai, disse Ciro, enquanto dono das minhas faculdades, terei sempre o cuidado de usar e aproveitar todos os vossos conselhos para que os deuses queiram sempre dar-nos auspícios favoráveis. Lembro-me de vos ouvir dizer que quem dirige as suas preces aos deuses, tal como aos homens, recebe mais facilmente os efeitos da sua benevolência se suplicar em tempo de prosperidade em vez de só recorrer a eles em tempo de fatalidade. Também dizeis que devia haver o mesmo comportamento para com os amigos. Meu filho, procedendo assim, apresentas com confiança as tuas súplicas perante os deuses e esperas ser ouvido porque a tua consciência te está a dizer que nunca os desprezaste. Meu pai, tenho um forte pressentimento que me diz que os deuses me são favoráveis. Lembras-te ainda, meu filho, daquela doutrina com a qual ambos concordávamos, que diz que as dádivas dos deuses são mais facilmente obtidas pelo sábio do que pelo ignorante? E que o homem trabalhador tira mais fruto do seu trabalho do que o negligente? E que o cuidadoso vive com mais segurança do que o desleixado? E também que, sem sermos pontuais no desempenho dos nossos deveres, não devemos implorar a proteção divina? É verdade, respondeu Ciro. Lembro-me muito bem. Jamais deixaria de concordar com tal doutrina. Igualmente vos ouvia dizer, repetidas vezes, que não é justo que um ignorante na arte da equitação peça aos deuses uma vitória equestre e que aquele que não sabe manusear um arco peça para vencer com esta arma aquele que nele se instruiu. Ou ainda aquele que, não sabendo tripular um navio, peça aos deuses para o salvar, ou que sem ter semeado peça para colher bom trigo, ou aquele que não toma as necessárias precauções peça para que o livrem dos perigos da guerra. Acrescentáveis que tais súplicas eram contrárias às leis divinas e que tais suplicantes não deviam ser ouvidos pelos deuses, tal como também os homens não aceitam petições ilegítimas. Esquecias-te, meu filho, daquilo que um dia pensávamos? Perguntou Cambises. Isto é, que aquele que, através de uma ação justa, abastava abundantemente a sua família das coisas necessárias à vida, deveria ser considerado um homem correto? E que se esse homem fosse merecedor dos maiores elogios,
devido ao seu comportamento, devia também ser objeto de maior admiração aquele que, governando os outros homens, mantivesse uma postura simples, servindo-lhes de exemplo e envolvendo-os no círculo das suas obrigações? Lembro-me muito bem, referiu Ciro. E também referiste que saber governar bem seria uma virtude muito recomendável. E ainda hoje penso, do mesmo modo, quando contemplo com maturidade a arte de governar. Mas quando olho em volta para os outros povos, para os seus chefes e para o seu atrevimento de voltar as armas contra nós, parece-me vergonhoso temer tal gente e a recusar enfrentá-la. Todos eles, começando pelos nossos aliados, estão convencidos que os reis se devem distinguir dos seus súbditos, comer mais subtuosamente, possuir mais riquezas, dormir mais e trabalhar menos. Eu, pelo contrário, estou convicto de que a diferença de um chefe de Estado em relação aos seus súbditos está não nas comodidades da vida, mas na sua vigilância e no seu amor ao trabalho. Mas, filho, há certas dificuldades que não dependem dos homens, mas da natureza das coisas e que só a muito custo se vencem. Por exemplo, tu sabes que se faltarem mantimentos ao exército, o teu poder sobre ele acabará. Ciaxeres prometeu fornecer mantimentos a todas as tropas que daqui forem. Tu vais esperançado no dinheiro de Ciaxares? Vou. E sabes o estado das suas finanças? Não. Então depositas a tua confiança numa coisa da qual não tens verdadeiramente conhecimento? Não sabes que tens de fazer face a muitas necessidades e que agora mesmo és forçado a fazer muitas e diversas despesas? Eu sei disso. O que acontecerá ao teu exército se faltar dinheiro a se achares? Ou se ele não quiser cumprir a palavra que te deu? De certeza que não há de ficar bem. Mas, meu pai, se conheceis algum meio que esteja ao meu alcance para remediar esse problema, declarai-o enquanto estamos em terras amistosas. Ciro, pergunta se tens algum meio ao teu alcance. Pois ao alcance de quem há de estar a maneira de aprovisionar um exército, senão do que tem as rédeas do seu comando. Tu levas da Pérsia um exército de infantaria tão valioso que não o trocarias por outro muito maior, e juntar-se-á a ele a cavalaria dos medos, a melhor que se conhece. Qual das nações limítrofes te deixará de obedecer, caso queira atrair a tua estima e receia alguma calamidade? Tem sempre em vista o aprovisionamento do exército nos teus encontros com, se achares. Mesmo para o exército dos soldados, é bom que os empregues na aquisição dos mantimentos. E lembra-te principalmente deste meu conselho, que não é quando surge a necessidade que deves pensar nas provisões, mas sim quando tiveres abundância de mantimentos. Vai-te sempre prevenindo para o tempo da escassez. Os teus pedidos serão mais facilmente atendidos se souber que estás bem abastecido e, deste modo, os teus soldados não terão razão de queixa. Além disso, serás mais respeitado e as tuas tropas obedecer-te-ão melhor, quer tu queiras destruir algum inimigo, quer queiras favorecer algum aliado. Nota que, quando puderes mostrar que tens forças suficientes para fazer bem e mal, os teus discursos serão mais persuasivos. Ciro replicou: Não só tem um fundamento sólido o que acabaste de me dizer, mas também é certo que os soldados não têm que me agradecer o soldo que hão de receber. E como sabem as condições com que Ciaxares os chama em seu auxílio, tudo o que receberem além do que foi estipulado será obtido por eles como um galardão dos seus serviços, e será enorme o seu reconhecimento. Meu pai, por acaso pensais que um general que tem às suas ordens um exército com que pode retribuir os favores dos seus amigos e vingar-se dos seus inimigos e que, no entanto, não o aprovisiona, será digno de menor insulto do que um lavrador que, tendo terras e trabalhadores para as cultivar, as deixa ficar de pousio? Podeis ter a certeza de que nunca hei de ser negligente no aprovisionamento do exército, quer em território aliados, quer em inimigos. Lembras-te, meu filho, das outras coisas que nos pareciam de extrema importância não perder de vista? Ciro respondeu: Recordo-me muito bem. Um dia, quando vos fui pedir dinheiro para pagar ao mestre que dizia ter-me instruído na ciência do general, deste-me e tiveste comigo este diálogo. O teu mestre deu-te alguma lição de economia doméstica?
visto que os soldados no exército têm tantas necessidades de provisões como os empregados de uma casa. Não. Deu-te alguma lição acerca do modo de preservar a saúde e o vigor dos soldados, uma vez que este fator necessita tanto de atenção do general como a estratégia propriamente dita? Não. Ensinou-te o modo de instruir os soldados nos exércitos guerreiros? Não. Ensinou-te a incutir entusiasmo às tropas, uma vez que é o entusiasmo que constitui a principal diferença entre os exércitos? Não. Fez-te algum discurso a respeito dos métodos de conter os soldados nos limites da obediência? Não. Então no que te instruiu o teu mestre para dizer que te ensinou a ciência de um general? Ensinou uma tática militar? Oh, a tática militar. De que utilidade será a tática militar sem provisões, sem saúde, sem saber as invenções da arte na guerra e sem obediência dos soldados? A tática é apenas um pequeno ramo da ciência de um general. Podeis vós, perguntei eu, ensinar-me todas essas coisas? Vai ter com as pessoas instruídas nessas matérias e escuta os seus discursos sobre cada uma delas. Depois de termos este diálogo, contactei com as pessoas que tinha fama de serem conhecedoras dessas doutrinas. Quanto a mantimentos, estou convencido que, se achares, nos fornecerá o suficiente. Relativamente à saúde, ouvi e vi que não são só nas cidades onde se quer alcançar boa saúde que se escolhem médicos, mas também que os generais costumam levar médicos nas suas expedições para curar os soldados. Assim, logo que ascendi a este posto, tratei deste assunto e creio que trago comigo muito bons médicos. Posto isto, Cambises arguiu: Meu filho, os médicos são como os que remendam vestidos, porque só curam depois de as doenças terem surgido no corpo humano. Preveni-las é que te deve preocupar mais, pelo que deverás ter grande cuidado para que os soldados não adoeçam. Mas como hei de conseguir isso, meu pai? Quando for preciso demorares algum tempo no mesmo lugar, deves escolher um acampamento sadio e higiênico, o que conseguirás se tiveres cuidado, porque os homens costumam sempre falar acerca da sanidade e insanidade dos lugares. O corpo e a cor dos nativos são testemunhos claros da qualidade da terra. E não basta só examinar a sanidade da terra, mas será também necessário que tenhas cuidado com a tua saúde. Por Zeus, eu não encho muito o estômago, pois é anti-higiênico e preocupo-me em digerir bem os alimentos. Assim parece-me que a minha saúde se conservará e que as minhas forças aumentarão. Deves incutir essa mesma preocupação naqueles que se encontram confiados ao teu comando. Mas restará tempo aos soldados para os exercícios do corpo? Resta e deves fazer por isso. É forçoso que um exército bem preparado se exercite continuamente, quer para incapacitar os inimigos, quer em busca das suas próprias vantagens. É difícil sustentar um só homem na preguiça, mas mais difícil é sustentar uma família inteira e é dificílimo sustentar um exército. Um exército tem sempre um grande número de bocas e, ao principiar a guerra com poucos mantimentos, consome rápida e excessivamente tudo o que leva, de modo que nunca deverá estar parado. Segundo me parece, vós quereis dizer que tanto vale um general inútil como um lavrador negligente. Eu estou convencido que, se algum Deus não se opuser, um general vigilante terá sempre os mantimentos necessários e saberá também manter a saúde dos seus soldados. Os exercícios bélicos também devem ser objeto de meditação de um general. Se este instituir jogos e propuser prémios aos vencedores, conseguirá que as suas tropas estejam bem exercitadas para os afazeres marciais. Belo pensamento, meu filho. Se procederes assim, podes ter a certeza de que verás as tuas tropas a cumprir as suas obrigações com a regularidade de um coro. Nada me parece mais apropriado para entusiasmar as tropas do que enchê-las de esperança. Porém, meu filho, isso é semelhante ao caso de um caçador que chama sempre as suas cadelas com a mesma voz que costuma empregar quando vê uma presa. Ao princípio, as cadelas acodem prontamente à chamada, mas se o engano se repete muitas vezes, por fim já não acodem, mesmo que dessa vez seja verdade a existência da presa.
E eis o que acontece a respeito da confiança. Se um homem enganar outro, muitas vezes com ligeiras esperanças, ao fim, ainda que fale verdade, não é acreditado. Não devemos falar afirmativamente senão daquilo que temos plena certeza, se bem que os outros, mesmo fazendo o contrário, possam acertar. O estímulo deve então ser guardado como garantia para as ocasiões de grande perigo. Meu pai, essas reflexões parecem-me certíssimas. Não me considero incapaz de manter os soldados obedientes. Desde a infância que me educaste nesse sentido, obrigando-me a ser-vos obediente e entregando-me depois ao cuidado de mestres que também me exigiam que lhes obedecesse. Quando entrei na classe dos jovens, o nosso chefe exigia-nos obediência de forma muito rigorosa. Parece-me que esses dois pontos são o objeto principal de quase todas as leis: mandar e obedecer. Por consequência, e refletindo sobre isso, vejo que para manter os homens obedientes são empregues sempre as mesmas atitudes, isto é, a recompensar a obediência com louvores e honras e punir a desobediência com humilhações e outros castigos. Ciro, esse é certamente o caminho para conseguir uma obediência forçada. Porém, há um caminho mais curto para conseguir uma obediência voluntária, a qual é muito mais vantajosa. Os homens obedecem melhor àqueles que consideram mais sábio e, por isso, capazes de promover os seus próprios interesses. Deves saber que é isto o que geralmente acontece, particularmente no caso dos doentes, que chamam imediatamente o médico para que lhes ordene o que hão de fazer, ou dos navegantes que seguem prontamente as ordens do piloto, ou dos viajantes que jamais abandonam o seu guia. Pelo contrário, quando pensam que pode acontecer alguma fatalidade pelo facto de obedecerem, não são castigos nem prémios que os vão mover. Ninguém quer receber prémios que hão de ser a origem dos males. Vós dizeis, meu pai, que o meio mais eficaz para gerar obediência é incutir nos homens a ideia de parecer mais sábio do que eles? É verdade. Mas como é possível em tão pouco tempo conseguir a reputação de sábio? Consegue-se com facilidade, desde que o sejamos realmente. Se refletires em cada um destes pontos, reconhecerás a veracidade das minhas afirmações. Se não tiveres os conhecimentos necessários e quiseres parecer um agricultor capaz, ou um cavaleiro apto, ou um médico competente, ou um flautista hábil, enfim, sábio em qualquer ofício, imagina a quantos estratagemas terás de recorrer. Embora convencesses muitos a apregoarem a tua sabedoria fingida com o intuito de obteres fama de sábio, mesmo que possuísses bons conhecimentos de cada um dos ofícios e mesmo que ao princípio conseguisses produzir essa ilusão, não tardariam a descobrir o teu fingimento e a cobrirem-te de insultos, fincando a tua farsa a descoberto. Mas como é possível obter instrução de tudo aquilo que se deve ser vantajoso? Meu filho, assim como tu aprendeste a tática militar, também podes aprender tudo o que é acessível à compreensão humana. No que excede a compreensão e providência humanas, podes ser mais sábio que os outros, interrogando os deuses através de artes divinatórias e executando o que consideras mais acertado. É próprio do homem sábio ocupar-se com o que é útil. Para conquistar a afeição dos subordinados, objetivo de maior relevância, age-se do mesmo modo que para atrair a amizade dos amigos. Importa dar mostras claras de beneficência. É verdade, meu filho, que é difícil estar sempre a praticar o bem, mas ao menos, ser seu companheiro na alegria da prosperidade, na dor da adversidade, no desejo de acudir aos seus males, no temor de serem enganados, no cuidado de prevenir os enganos. Durante as operações militares, o general deve, à vista das suas tropas, expor-se ao calor e ao frio e suportar os trabalhos se for necessário. Tudo isto ajuda a captar o afeto dos soldados. Quereis dizer, meu pai, que o general terá de ser mais sofredor que os soldados? É verdade. Mas não percas o ânimo. Os mesmos trabalhos não incomodam do mesmo modo o corpo do general e o do soldado raso. As fadigas do general são suavizadas pela glória que delas lhe provém e pela convicção de que os seus feitos não ficam no esquecimento. Meu pai, quando as tropas estiverem providas de mantimentos,
gozarem de boa saúde, puderem suportar as fadigas se estiverem exercitados nos artifícios da guerra e ambicionarem mostrarem-se destemidas e obedientes, não será prudente guiá-las rapidamente contra os inimigos? Certamente, desde que se julgue vantajoso. No caso contrário, quanto maior for a confiança que deposito no meu valor e no dos meus soldados, tanto mais cautela terei. Isto porque deve haver sempre um grande cuidado na segurança dos objetos de maior valia. Mas como é possível levar vantagem relativamente aos inimigos? Por Zeus, essa questão é importante e não é fácil de solução. Deves saber que o general que quiser superiorizar-se aos seus adversários há de ser traiçoeiro, dissimulado, enganoso, malicioso, ladrão e salteador, e em tudo isto ser melhor que os adversários. Ai de mim, por Héracles, em que homem é preciso que eu me converta? Se fores assim, meu filho, serás um homem muito justo e observador das leis. Então para que me ensináveis o contrário na infância e na adolescência? Por Zeus, ainda hoje te ensino o mesmo para com os amigos e cidadãos. Mas para prejudicar os inimigos, não te lembras que aprendeste muitas maldades? Não, meu pai. Então para que aprendeste a manejar o arco e a despedir a seta? A apanhar javalis com redes e fossos, a apanhar os veados com laços, a procurar sempre uma posição vantajosa para atacar os leões, os ursos e os leopardos. Não vês que todos estes exercícios são maldades, enganos, fraudes, desejos de um posicionamento melhor? É verdade, mas tudo isso era para com os animais, porque bastava parecer que tinham vontade de enganar algum homem para ser rigorosamente castigado. Isto era assim, meu filho, porque eu não consentia que dirigisses as setas contra os próprios homens. Ensinava-te a dirigi-las a um alvo não para maltratar os amigos, mas para, no caso da guerra, poderes acertar nos inimigos. Com os homens, nunca te ensinei a usar mentiras nem a buscar vantagens. Com as feras, sim, para aprenderes a não ofender os amigos e, em caso de guerra, não vos faltar o exercício destas realidades. Meu pai, mas se é preciso saber fazer bem e mal aos homens, convinha aprender ambas estas coisas. Olha, meu filho, dizem que no tempo dos nossos avós houve um mestre que dava lições de justiça como tu julgas que deve ser. Ele ensinava a não mentir e a mentir, a não enganar e a enganar, a não caluniar e a caluniar, a não promover os próprios interesses em prejuízo de outrem e, ao mesmo tempo, a promovê-los. Distinguia, porém, quais destas coisas devia praticar-se para com os amigos e quais para com os inimigos. Ainda avançava mais, ensinando que era justo enganar e roubar os amigos, desde que o bem destes o justificasse. Obrigava os seus discípulos a exercitar-se deste modo uns com os outros, tal como os gregos fazem na luta, simulando atos. Há, todavia, alguns tão naturalmente propensos às mentiras, às fraudes, e talvez tão interesseiros que não se privam de fomentar os seus interesses, mesmo à custa dos seus amigos. Então, uma lei que ainda hoje aplicamos ordenou que simplesmente se ensinasse aos meninos como fazemos a respeito dos escravos, a falar a verdade, a não enganar, a não roubar, a não promover os seus interesses em prejuízo de outrem, e isto sob pena de serem castigados. Educavam-nos desta forma para virem a ser cidadãos mais pacatos. Chegados à tua idade, já parecia seguro ensinar-lhes as leis da guerra, porque como foram educados com vista ao respeito uns pelos outros, não se receava que se fizessem cidadãos intratáveis. Do mesmo modo, não falamos sobre assuntos sexuais com aqueles que são muito jovens, para que, quando a liberdade é acrescentada a um desejo forte, os jovens se possam a eles entregar sem contenção. Por Zeus, já que me instruístes tarde nesses meios de levar vantagem aos outros, não vos abstenhais, meu pai, de me ensinar como hei de eu alcançar essa vantagem sobre os inimigos? Procura, quando estiver ao teu alcance, a ocasião de apanhares os inimigos desordenados, estando os teus soldados em posição de batalha, desarmados, estando os teus armados, dormindo, estando os teus alerta, à tua vista,
sem te verem e numa posição desvantajosa, estando tu num lugar seguro. Como é possível, meu pai, que um general consiga apanhar os inimigos assim desprevenidos? Filho, é forçoso que estes descuidos tenham lugar muitas vezes não só no exército adversário, mas também no teu. Os soldados de ambos os exércitos têm que comer, dormir, afastar-se do acampamento pela manhã e quase todos ao mesmo tempo para satisfazer as suas necessidades naturais e têm finalmente que marchar pelas estradas, tais quais elas são. Reflete em cada uma destas coisas. A ti, compete-te resguardar-te quando te vires mais fraco e atacar quando te parecer fácil a vitória. Porventura, só nestas circunstâncias é possível ter vantagem sobre os inimigos ou em algumas outras? Noutras, meu filho, e mais vantajosas, pois naquelas ocasiões o inimigo torna sempre as precauções necessárias. Mas um general versado na estratégia incuta ao inimigo um certo grau de confiança e apanha-o descuidado, deixando-se perseguir e assim o pondo em desordem. Deste modo, atrai o inimigo às posições desvantajosas e pode atacá-lo ali com vantagem. Importa que tu, desejoso de saber todos esses estratagemas, não empregues só os que te ensinarem, pois tu mesmo deves inventá-lo. Os músicos também não tocam só as peças que lhe foram ensinadas, inventam outras. E se eles receberem aplausos pelas suas brilhantes invenções, muito mais aplaudido há de ser o general que descobrir novos estratagemas com que mais facilmente possa surpreender os inimigos. Mesmo se tu empregares os artifícios que inventavas para apanhar os pequenos animais, pensa que não poderás alcançar grandes vantagens sobre os inimigos? No fim do inverno, tu levantas-te ainda de noite e partias para a caça. Antes de as aves se moverem, já os teus laços estavam armados de tal maneira que o terreno parecia não ter sido mexido. Tinhas ensinado algumas aves que te eram úteis para enganar as outras, e tu, colocado num lugar de onde, sem serem vistos, vias o que se passava, tinha o cuidado de te lançar sobre a presa antes que esta fugisse. Para as lebres, como elas pastam na escuridão e fogem da luz, criavas cadelas que, pelo faro, as iam achar e, para que não fugissem, tinhas outras destinadas a segui-las. Se assim mesmo escapassem, vias qual era o seu trajeto e qual era o seu coto, e estendias as redes de maneira a que muito dificilmente fossem vistas pelas lebres que caíam nelas quando vinham em fuga. Para evitar que fugissem das redes, punhas guardas que corriam logo sobre elas. Davas ordens aos guardas para que, em silêncio, se conservassem emboscados enquanto tu ias gritando atrás da lebre. Assustava-la tanto assim que era apanhada desprevenidamente. Ora, como te disse, se fizeres uso de tais estratagemas contra os adversários, duvido que um só possa escapar ao teu domínio. Quando for preciso combater numa planície com os exércitos armados e à vista um do outro, é que as preparações prévias adquirem a sua utilidade. Os corpos de soldados bem exercitados, o seu ânimo bem estimulado e a arte militar bem sabida. Também deves ter em vista este princípio. Aqueles de quem exigires obediência hão de exigir-te que te cuides dos seus interesses. A tua atenção jamais deve estar descuidada. Deves, pelo contrário, pensar de noite no que hás de entreter os teus soldados durante o dia e de dia refletir qual será o melhor entretenimento para durante a noite. Para que hei de falar-te acerca do modo de formar o exército para entrar em ação? De dirigir a marcha de dia ou de noite, por estradas estreitas ou largas, íngremes ou planas. De acampar, de colocar sentinelas noturnas ou diurnas, de avançar contra o inimigo ou de retirar, de invadir uma cidade, aproximar das muralhas ou afastar-te delas, de atravessar bosques e rios, de acautelar contra a cavalaria, lanceiros e arqueiros, de resistir aos inimigos, qualquer que seja a forma que leve o teu exército e qualquer que seja o lado por onde eles te ataquem, de descobrir os planos dos inimigos e de ocultar-lhes os teus. Tens ouvido muitas vezes toda a minha ciência a este respeito. Para além do mais, tu tens tirado um partido proveitoso das lições de mestres especialistas. Emprega, portanto, os meios que te parecerem mais adequados. Mas aprende também de mim
o que considero mais importante, meu filho. Nunca te arrisques a ti e ao teu exército sem antes realizar sacrifícios. Deves saber que os homens agem fundados em hipóteses, ignorando o que mais os beneficia. Por exemplo, muitos povos aconselhados por homens tidos como grandes políticos têm declarado guerra aos seus inimigos e têm sido destruídos. Muitos elevaram um grande número de particulares e até de cidades para que depois os próprios agraciados causem a sua ruína. Muitos, querendo beneficiar da amizade com pessoas, trataram-nas como escravos e foram castigados por pedidos destas mesmas pessoas. Muitos, não satisfeitos com a parte que lhes tocou, pretenderam apoderar-se de tudo, e esta ambição fez-lhes perder o próprio quinhão. Muitos, finalmente, senhores de grandes riquezas, pareceram por isso mesmo. É certo que as ações aconselhadas por uma escolha prudente não são mais prudentes que as que são fruto do acaso. Porém, os deuses imortais, que conhecem o passado, o presente e o futuro, aconselham os homens de quem são protetores, indicando-lhes o que devem fazer. Não é para admirar que não os aconselhem a todos, pois não são obrigados a cuidar de quem não querem proteger.